Bom, pessoal, então vamos lá, né? Na aula passada ali, deixa eu abrir aqui, a gente falou um pouquinho então sobre o que é a rede neural, né? Na verdade, então eu fiz um paralelo ali, mostrei que, na verdade, a rede neural nada mais é do que juntar, né, e ligar aí várias regressões logísticas entre si. E aí, para a gente treinar essas regressões logísticas aí, pelo menos as primeiras redes neurais foram pensadas assim, né? Para a gente treinar elas, então a gente teria que propagar o erro para trás, né? E esse método aí de propagação que na verdade não existia até a década de 80 também, então até por isso também não foi muito para frente antes disso, né, a rede neural. Então eu mostrei ali para vocês que ela basicamente é uma regressão logística, cada neurônio aqui é uma regressão logística, que recebe várias entradas, né, e apresenta uma saída aí que vai ligar aí para os próximos neurônios. E aí, quando a gente ia treinar a regressão logística, a gente acabava usando o próprio erro, né, que ele tinha aí para de saída, né? Esse erro aí que era usado, então, para a gente calcular para a gente conseguir, né, calcular ali o quanto que a gente precisa alterar o peso baseado na derivada ali que a gente calculou junto, né, na aula retrasada. E aí, basicamente, a ideia da retropropagação é a gente ir voltando, né, com esse erro. Tá? Então, a gente tem aqui o erro de 0,46, né, nesse exemplo aqui, e basicamente a retropropagação, a ideia é eu ir voltando com esse erro para trás, e aí, baseado nesse erro, eu consigo atualizar os pesos aqui de trás, né? Então, é assim que a gente vai fazendo aí para a gente conseguir ir atualizando os pesos de trás. A gente vai retropropagando o erro, tá? Baseado nos pesos. E na aula de hoje, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre rede neural, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre as arquiteturas e como é que a gente utiliza elas para fazer para fazer as predições, tá? Então, a gente viu ali as redes neural, né? Que na verdade são vários na- são várias regressões, como se fossem regressões logísticas, tá? Cada um é uma. E aí, basicamente, a gente conectava uma com a outra, né? Usando pesos. Né? Só que, na verdade, não é, né? Uma regressão logística. E é isso que pode variar de uma rede neural para outra, tá? Então, na verdade, o neurônio, é, ele é um, ele é uma função que vai receber, então, entradas, né? N entradas, pode receber várias entradas, e aí vai ter um peso de ligação entre essas entradas e o neurônio. E aí, dentro do neurônio, uma vez que chega essas entradas aqui já calculadas com os seus pesos, né? Ele vai ter uma função de ativação. Tá? Então, esse Z também normalmente é só a soma de tudo, né? Soma dos x vezes o peso mais o viés. E aí a função de ativação é uma das coisas que a gente pode variar na rede neural. Tá? Então, a gente estava usando a função de ativação sigmoide, que é a mesma da regressão logística, né? Por isso que eu falei que parecia com uma regressão logística, o neurônio. Mas, na verdade, a gente tem outras funções de ativação, tá? A gente pode alterar isso também. Então, o que que muda de uma rede neural para outra? Uma das coisas que muda é é a arquitetura dela, né? Então, como que eu ligo os neurônios entre si, quantos neurônios eu tenho, quantas camadas intermediárias eu tenho, tá? Tudo isso pode ser alterado, né? Eu posso ter inúmeras camadas aqui intermediárias, mais neurônios no meio, né?
Mas o que, na verdade, importa, o que é funcional para mim é o que vai entrar e o que vai sair. Aqui dentro, né? Aí é apenas o algoritmo de treinamento ali da rede neural, né? Que vai mudar é só como são treinados os pesos lá dentro. Tá? Para mim, o que importa é o que entra e o que sai, né? Então, outra coisa que pode mudar, por exemplo, se eu tiver uma rede neural que tenha ela pode ter várias saídas, né? Por exemplo, para a gente fazer classificadores, né? Por exemplo, quando a gente for ver lá redes neurais com imagem, né? A gente vai apresentar uma imagem e a rede neural ela vai me responder que imagem do que é isso? É uma maçã? É uma laranja? É uma pera? Ou é uma uva? Né? Então, cada um desses daqui são um neurônio de saída. E aí, é, basicamente, o que vai sair aqui são qual a probabilidade de ser cada uma das coisas, tá? Então, quando a gente vai fazer classificação, no caso lá que a gente tinha feito do exemplo, né, de risco de ataque cardíaco, risco de doença cardíaca, a gente só tinha um para risco para quem tinha alto risco, né, de doença cardíaca e zero para quem não tinha risco de doença cardíaca. Aqui, como são várias as possibilidades, pode ser uma maçã, pode ser uma laranja, pode ser uma pera, pode ser uma uva, eu faço uma saída para cada um. Em vez de sair um neurônio só falando se é 0 ou 1, sai quatro neurônios falando se é 0 ou 1. Tá? E aí a gente consegue saber qual é o mais provável de ser. Tá? Outra coisa que pode mudar é a função de ativação, né? Então eu falei ali da sigmoide, que transforma qualquer valor, né? Para qualquer valor negativo ou positivo para o intervalo de 0 a 1, né? Então, -4 é praticamente zero e 4 é praticamente 1. Mas a gente tem outras funções também, né? A gente tem a tangente, né? Tangente inversa aqui, que basicamente ela vai, em vez de trazer para o intervalo de 0 a 1, ele traz para o intervalo de -1 a 1, tá? Então também é bastante usado. Mas na verdade, uma das mais utilizadas é essa ReLU, que basicamente o que ela faz é o seguinte: se for menor que zero, ele calcula zero. Senão, ele vai retornar o valor que for mesmo. Não importa o quão positivo ele é, tá? Existe uma variante aí do ReLU também, que pode ter uma constante aqui, que aí ele... para que que serve isso? Porque daí valores negativos também têm um certo impacto, né? Enquanto que aqui valores negativos basicamente vão ser desprezados, né? Se eu usar essa função ReLU aqui. Então pode mudar também o padrão de conectividade, né? Então não necessariamente a rede neural precisa sempre ir para frente, né? Existe um tipo de rede neural que é chamada rede neural de recorrência, em que a saída de uma camada ela pode voltar, né, e ser utilizada ali numa camada seguinte, tá? Então, na verdade, isso é bastante utilizado para séries temporais, né? Na verdade, eu posso passar aqui uma série temporal e aí ele, como tem essa recorrência, ele consegue lembrar um pouco de como é que tinha sido o comportamento anterior, baseado no dado anterior. Aí, na hora que eu passar o próximo dado, ele também vai ter informação do dado anterior, né? Por exemplo, o que que é uma série temporal? Por exemplo, dados de bolsa de valores, por exemplo, que você tem ali dados variando ao longo do tempo, né? Uma ação variando ao longo do tempo. Com esse tipo de rede neural, eu consigo ir passando, né? Ao longo do tempo, eu vou passando ali os novos valores e ele vai conseguindo predizer os próximos valores, né? Usando esse tipo de rede neural aqui, de recorrência. Tá, e como é que eu trabalho então lá pode falar, Fábio. Professor, boa noite. Boa noite. Uma dúvida aqui. Essa Uhum, análise em tempo real, por exemplo, não vamos falar de bolsa de valor, vamos falar uma simples criptomoeda, Bitcoin. uhum.
A gente pode fazer análise preditiva de valor em tempo real do Bitcoin. A ideia é essa mesmo, né? Você vai acumulando os dados históricos na rede neural de recorrência, né? Rede neural de recorrência ele consegue ir acumulando as informações, né, ao longo do tempo. Então você vai passando todos os valores históricos e que está tendo agora, né? E ele vai conseguindo acumular essa informação, né? E essa informação pode ser utilizada para prever o próximo valor, né? Então a ideia é essa mesmo, é conseguir prever qual seriam os próximos valores. Qual seria o próximo, ou quais seriam os próximos valores. É uma dúvida minha, porque está Uhum, relacionado a um projeto que eu estou desenvolvendo, exatamente sobre isso. Se os valores armazenados, o histórico, uhum. eles precisam ser armazenados num banco de dados, Postgres que seja, eles Uhum. conseguem ser restaurados por um código utilizando a inteligência artificial, ou eles têm que ser armazenados em uma memória não banco de dados? Na verdade, pode ser banco de dados, sim. Né? Você vai. é, Só que, na verdade, ela só vai ser usada para treinar no início, né? Depois você pode trabalhar num fluxo contínuo com esse tipo de rede neural, porque ela, basicamente, o que você precisa é só ir alimentando ela com mais informação. Ela, ela tem uma memória interna, né, que consegue reter a informação aí do, do histórico, né? Nela mesmo, tá? Então, os próprios pesos aqui entre de ligação entre os neurônios, né? São uma certa forma de memória aí que as redes neurais vão conseguir fazer. Rede neural pequena não tem muito, né? Mas se a gente pensar numa rede neural grande, inclusive as redes neurais generativas aí, tipo ChatGPT, DeepSeek, elas são gigantescas, né? E elas conseguem reter uma quantidade de informação gigantesca por conta disso. Entendi. Obrigado, Então pessoal. ele tem um método próprio de armazenamento, mas você pode usar os dados do Postgres para treinar inicialmente, tá? Mas o processamento em tempo real, ele pode entrar no próprio processamento da IA. E isso daí E já isso não pode é... começar da própria IA mesmo, ela já consegue incorporar, né? E o processamento disso é ideal que seja em uma cloud. É Ou não, né? melhor. É melhor Melhor, né? porque aí a internet é mais segura, né? Você consegue ter, ter maior controle, né? De que vai continuar vindo os dados. Mas daria para fazer offline também, né? Se tiver uma placa de vídeo boa para ir Sim, fazendo. perfeito. Aí, no Uhum. caso, eu poderia usar uma API do DeepSeek, que ele exige menos hardware. Pode, mas o DeepSeek. Aí depende, né? Como que você vai querer integrar. Mas mesmo o DeepSeek, ele ainda é bem dispendioso, na verdade. Precisa de bastante hardware ainda, mesmo o DeepSeek, né? Para rodar. Assim, tá bom. Se você abrir lá o site do DeepSeek, tem lá o Llama DeepSeek. Tem. Acho que tem no GitHub deles. Não, acho que era no Olama mesmo. Aqui, ó. Ele fala que mesmo, né, o Gypsy Coder, ó, você precisa de 8 placas de vídeo daquela de 100 mil reais, né? De 80 gigabytes para conseguir rodar. Uau. Para eles é pouco, né? Mas para pessoa física não tem como. Então eles falam que é leve, né? Mas é leve em relação à empresa grande, né? Para empresa grande é leve mesmo. Então, como que.
Tá, e daí como que eu vou fazer isso, né, no Colab, no Jupyter, tá? Com dados tabulares. Então eu vou trabalhar aqui inicialmente com dados tabulares, né? Então, normalmente quando a gente vai trabalhar com dados tabulares, a maioria dos dados que a gente vai encontrar na internet são dados em CSV, né? Que é do inglês Comma Separated Values. Então na verdade, as colunas são basicamente separadas por vírgula entre si, né? Então a gente tem que salário, anos de estudo, sexo, por exemplo, né? Então, primeira coluna é sempre salário, aí vírgula, anos de estudo, vírgula, sexo. Tá? Então esse é um dos formatos mais comuns aí de, de compartilhar dados, né? De você encontrar aí na internet dados tabulares, né? No caso. Que por enquanto a gente vai trabalhar com dados tabulares, que é um pouquinho mais fácil de entender, né? Depois a gente vai para dados tipo imagem, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais com dados de imagem mesmo. Tá, e como é que eu abro, né, o CSV, né, dentro do Colab? Dentro do Colab, pessoal, na verdade, você até tem como subir, né? Você pode até aqui, por exemplo, baixar um CSV, arrastar para cá e ele vai até aparecer aqui, né? Você poderia até abrir aqui, ó, diabetes dataset. Esse é um dado que eu baixei ali, depois eu vou mostrar de onde eu baixei. E ele vai abrir, né? Mas só que o problema é que ele fica só nessa máquina que eu aluguei, né, temporariamente aqui. Se eu fechar esse ambiente de execução, né, desconectar, excluir e voltar aqui, o arquivo não existe mais, né? Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai dar um erro, porque esse arquivo não está mais aqui, né? Então, para vocês me mandarem, por exemplo, as tarefas, eu prefiro que vocês subam esse CSV, não lá no Moodle, porque daí eu gosto que deixe na internet mesmo, tá? Então, onde que vocês sobem isso? Primeiro, onde que eu baixo, né, esse CSV aqui? Então, uma das fontes mais comuns aí de dados é o Kaggle, tá? O Kaggle é basicamente uma plataforma de competição de ciência de dados, tá? Então ele tem competições, inclusive competições pagas, você pode até registrar uma competição lá e, e monetizar, né? Quem conseguir fazer o melhor modelo, tá? Existem então essas competições pagas. E aí, só que você tem que ter um registro lá, tá? O registro é simples ali, você consegue fazer com o Google, com o Facebook, etc. Tá? Então, vou entrar ali, né, na minha conta. E aí, ó, você pode entrar aqui, né, no lado esquerdo, a gente tem os datasets, tá? Datasets são os conjuntos de dados, tá? E aí você pode filtrar o tipo de dado que você quer, né? A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, com classificação ou com regressão, né? Dá para você filtrar aqui, você fala, eu quero dados de regressão, regression. Né? E ele vai me dar ali vários conjuntos de dados ali diferentes, né? Isso aqui é interessante, vou pegar aqui, ó. Então, esse aqui, por exemplo, é um dado de real estate, é imobiliário, tá? É dados de preços de casa e ele tem vários que, né? O preço da casa e aí tem várias informações sobre o imóvel. É, quantos quartos, quantos banheiros, a rua que tá, né, o tamanho do lote, tem várias informações ali e a ideia é eu conseguir predizer o preço baseado nas informações ali da casa, tá? Então, como que eu faria para baixar isso aqui? Tá? Então ele tem aqui o download, tá? Ele tem isso aqui,
só funciona no caderno do próprio Kaggle. O Kaggle também tem um sistema de caderno, tipo Colab, tá? Então isso aqui vai funcionar dentro do caderno do Colab, mas você pode baixar o zip, né, que é o dado bruto. Acho que eu não vou pegar esse que é muito grande, 40 mega. É grande entre aspas, né? Vou pegar um menor aqui. Então, de dado de supermercado. Tem 21 colunas, aí ele tem informações do que é, né, o que você pode fazer com ele. Então, você pode tentar fazer um modelo de regressão para predizer quanto vai vender ou quanto vai lucrar, né, baseado em várias informações ali de onde veio, cidade, é, nos os clientes, né, dados dos clientes ali, quanto que você vai lucrar e quanto você vai vender. Então, você clica aqui no download, download como zip, tá? Ele é um zip, você abre ali, ele vai ter um CSV ali dentro, tá? A maioria, tá? Eu vou extrair aqui para o downloads mesmo, tá? Não esquece de extrair, né? Eu arrastei direto aqui, ele já extrai. E aí onde que eu gosto de subir esses dados? Gosto de subir no Gist, tá? No GitHub aqui. Deixa eu pôr o HTTPS aí, ele já vai fazer o link aqui no próprio slide. E para subir aqui, basicamente o que você tem que fazer é só arrastar aqui. Só não pode ser para o quadro branco aqui, tá? Você arrasta ele para outro lugar ali, ó. Se você arrastar aqui, o que que acontece? Ele coloca os dados aqui. Se ele não coloca nome, você tem que colocar o nome ali, tá? Eu gosto de arrastar para fora, que daí ele já inclui o nome do CSV, já é só clicar aqui. Create Secret Gist. Aí você pode, como é que eu abro isso no Colab, tá? Ainda você tem que clicar aqui em Raw, tá? E é esse aqui o link que você vai colocar ali para abrir esses dados no Colab, tá? Então agora você vai no Colab, cola aquilo ali, tá? Eu rodo, ele já abriu ali os dados. Beleza? Isso aqui tem muito dado, né? E tem muito dado categórico aqui, que é ID, tá? Então vai ficar meio chato de trabalhar com esse dado aqui. Eu vou voltar ali para o que eu tava, que era que eu já tinha subido aqui, de diabetes. Só para vocês verem como é que sobe ali, né? Beleza? O GitHub também é facinho, né, de fazer conta ali. Você só vai ter que fornecer um e-mail, ele vai mandar um código, você coloca o código e beleza, já está feito, tá? Então aqui tá o passo a passo, né? E você clica no Raw, copia o link e coloca lá no Colab, tá? Então a gente vai abrir ele com o Pandas, com o read CSV, ele com a função read CSV do Pandas. Professor, Oi? pode repetir essa parte aí lá no Gist, no Gist do GitHub? Eu fui, baixei o CSV, Aham. coloquei lá no description, mas não está aparecendo nenhum raw aqui para mim. Você tem que clicar em Create Secret Gist primeiro. Ah, tá. Esse é primeiro, Create Secret Gist. É, Public ou Public? pode ser Secret mesmo. Secret. É. Que o public daí as pessoas podem achar os dados, a única diferença é essa. O Secret você Ah, tem que ter o link para entrar direto. aí eu clico em raw
E aí vai aparecer a URL. Aí eu É pego isso. essa URL, Ctrl C lá dentro agora do Colab. Isso, aí você vai lá no Colab, aí você coloca aquele import pandas SPD, né? E Uhum. read Em aspas. CSV, e aí entre aspas você coloca o link que você copiou. Tá. Beleza. Tá, eu gosto assim que daí ele fica fácil de acessar, né? Você já. Aí o caderno não importa se ele tá aberto, se tá fechado, eu posso fechar, abrir de novo, ele sempre vai abrir normal. Ainda mais porque o caderno tá na nuvem, né? Então, se tiver sem internet, você nem consegue acessar o caderno. Então, obviamente, se eu tô usando o caderno, eu tô com internet, então eu vou conseguir baixar isso aqui, né? Beleza. E aí, né? Subi o dado, o que que eu faço agora? Aí o que a gente pode partir aqui para fazer agora é remover as colunas que não fazem sentido, né? Por exemplo, esse dado aqui do diabetes, ele vem com uma primeira coluna vazia aqui, que é só o número da linha, ó, né? 0, 1, 2, 3, 4. E isso daí não faz sentido, né? Para mim, não preciso disso. Então, eu posso apagar ali as colunas usando esse ponto drop, né? Você pega onde você gravou a tabela, onde você gravou os dados, ponto drop, e aí você fala quais colunas, né? Você lista as colunas aqui entre aspas que você quer apagar, tá? Se tiver mais de uma, só colocar uma vírgula, outra aspas e coloca a outra coluna que você quer apagar. Esse in place true é para ele já apagar na variável aqui de origem, né? O dados. Se você não colocar esse in place true, o que que vai acontecer? Ó, vou tirar esse in place true. O que que vai acontecer? Ele vai apagar, mas vai apagar e trazer os dados logo em sequência, mas ele não vai salvar de verdade nos dados originais. Ele só cria como se fosse criar uma nova tabela, uma cópia, sem a coluna, tá? E aí você poderia gravar numa outra variável, por exemplo, né? E é isso que é o intuito de você usar o sem o in place true, né? Para se você não quer fazer operações destrutivas, às vezes você quer manipular os dados, mas você quer manter os dados originais para depois dar uma olhada, né? Para ver como é que estavam os dados originais, sei lá. Tá? Então, só que aqui essa coluna não tem nenhum sentido, né? Então vou apagar ela no lugar mesmo, tá? Então, in place é no lugar, então simplesmente eu vou apagar a coluna unnamed 0. Tá? Professor, É, esse Colab aí tá compartilhado conosco lá no. eu vou colocar ali na planilha. Deixa eu colocar aqui no Você começo. acha interessante a gente fazer junto em tempo real para aprendizado ou não? Pode fazer. Deixa eu colocar aqui. Tá, eu coloquei ele na 14 ali, ó. Daí tem o link. Acharam aí? Pode seguir. Professor, eu não dei um refresh aqui, mas a aula 4 não está aparecendo no meu Moodle. Ah, tá. É verdade, eu esqueci de colocar lá no Moodle. Acho que é mais fácil e rápido só colocar aqui no nosso Vou chat. colocar no chat. Mais rápido. Depois eu coloco lá no Moodle. Deixa eu pôr a planilha, a apresentação também. Aí vocês podem acompanhar.
Beleza. Aí depois de apagar, né, essa coluna que não tem sentido, o que que eu posso fazer? Eu preciso separar as colunas numéricas das colunas categóricas, né? Eu cheguei a falar para, vocês sabem o que que é uma coluna numérica e o que é uma coluna categórica? Alguém? Categórico é um dado não numérico, com capacidade qualitativa, né? Isso, são E dados qualitativos, né? Então, às vezes ele está até como número, mas ele não é um valor, né? Por exemplo, número da casa até tem significado, né? Que é a distância desde o começo da rua. Mas se você pensar em RG, sei lá, RG não tem significado nenhum, o número do RG ou o número do CPF, né? Ele é simplesmente um qualificador seu, né? Ele não tem um significado real. Então, mesmo sendo um número, a gente considera ela uma variável categórica ainda, porque ela não. O meu RG ser 7.000 e qualquer coisa não significa. E o seu ser 8.000 e qualquer coisa não significa que você é maior do que eu em nenhum sentido, né? É só um número categórico, tá? Então a ideia de coluna categórica é justamente essa. Ela não tem noção do que o que é maior, o que é menor, né? Não necessariamente existe essa relação de maior menor e você não consegue fazer contas, né? Não faz sentido eu tirar uma média do meu número de RG com o de todo mundo da sala, né? Fazer uma média do número de RG. Que significado tem isso? Nenhum, né? Então, fazer contas com, mesmo que seja uma coluna categórica em número, não faz sentido nenhum, tá? Isso que é uma coluna categórica, que os números não são valores reais, né? Não é um valor que eu posso atribuir em sinal de grandeza, né? Não tem representatividade de grandeza nenhuma, é só para diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, categórica só diferencia uma coisa da outra, não existe relação de grandeza entre os números, por exemplo. Mas muitas vezes as colunas categóricas elas estão como texto, né? Sexo, masculino, feminino, não binário, né? Etc. Então, então a gente tem aí colunas categóricas normalmente aparecem também como texto, né? E aí sempre que é texto, dificilmente não vai ser categórica, tá? Por que que a gente separa aqui as colunas numéricas das categóricas? Porque elas vão ter formas de analisar diferentes entre si, tá? Então a gente vai separar aí o que é numérico e o que é categórico. Para a gente separar o que é numérico e categórico, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pega, deixa eu fazer no passo a passo aqui, que aí fica um pouco mais claro. Essa função, deixa eu fazer em cima aqui. Essa função columns, tá? Se você colocar aqui dados.columns, vai me retornar todas as colunas que eu tenho nos dados, tá? Só que eu posso escolher algumas colunas pelo tipo dela. Se você rodar aqui dados.info, você tem aqui todas as colunas e qual é o tipo dela. É inteiro, é objeto. Objeto normalmente é texto, tá? Float, inteiro, float, né? Float é número com vírgula. Então eu consigo escolher as numéricas, né? Normalmente vão ser ou inteiros ou float, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou filtrar aqui só os dados que são inteiro ou float, tá? Essas para mim inicialmente vão ser as colunas numéricas, tá? Se eu colocar aqui essas colunas, eu só pôr aqui para ele mostrar, vai me mostrar aqui as colunas que estão como inteiro ou como float, número com vírgula, tá? Tá, mas se você olhar bem os dados, tem ali histórico, se você tem histórico de diabetes na família. Isso aqui claramente é uma categoria, né? Se você colocar aqui, se eu pegar aqui essa coluna,
você vai ver que é só 0 e 1, né? É se você não tem histórico na família, 0, se tem histórico na família, 1. Então, isso é claramente uma categoria. Então, o que que eu vou fazer? Além de escolher que é inteiro e que é float, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos números diferentes eu tenho. Então, se eu pegar aqui dados e filtrar as colunas numéricas, vai me retornar a tabela só com as colunas numéricas. Aí, se eu rodar o n unique, é número de únicos, tá? Eu vou calcular aqui quantos números únicos eu tenho em cada coluna. Né? A idade eu tenho 50 idades diferentes, índice de massa corpórea 216, e esses caras só tem dois. Né? Quando é uma categoria binária, 0 ou 1, sempre vai ter só dois. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar fora, na verdade, vou escolher só quem tem mais de dois valores únicos. Tá? E é isso que eu estou fazendo aqui escolhendo então só as colunas que são inteiro e float, e depois eu pego as colunas, conto quantos valores únicos tem, só as colunas que têm mais de dois valores únicos, tá? Então, na hora que eu rodar isso tudo, ele vai me retornar aí só realmente os inteiros e floats que têm mais de dois valores únicos. Faz sentido? E aí, para as categóricas, é, basicamente poderia ser o inverso, né? Eu poderia pegar aqui o inverso disso, né? Ou eu posso escolher o que é inteiro e float aqui, né? É numérico. O que é objeto eu considero como categórico, tá? Mas você vai falar, mas esses dois aqui você vai deixar de fora. Mas eles já estão codificados em 0 e 1, já são números, então eu nem preciso mexer neles, eles já estão no jeito certo para a gente analisar, tá? Então eu vou simplesmente pegar aqui as colunas categóricas, que são do tipo texto, tá? E aí realmente vai me tornar de sexo, etnia, nível de atividade física, consumo de álcool, e se é fumante ou não, tá? Lembra que eu falei, acho que foi na primeira aula? Não, não foi foi na segunda aula. Eu já tinha falado isso, né, na segunda aula, que a gente precisava tratar os dados, tá? A gente tinha feito a padronização e a gente tinha que codificar, né? Eu mostrei aqui esse exemplo de colunas categóricas. Se eu tiver colunas com várias categorias, por exemplo, é cor vermelho, azul, verde, azul. O que que eu faço? Eu faço esse processo chamado one hot encoding, que eu falo assim, é a cor vermelha? Sim, né? Para essa primeira linha. Não, a segunda não, para a terceira não, para a quarta. É a cor azul, né? É a cor azul então na linha 2 e na linha 4. Cor verde é na linha 3, né? Para que que eu vou fazer isso, pessoal? Porque eu vou ter cada coluna, cada cor aqui nesse caso vai ter um peso diferente na hora que eu for rodar ali os neurônios, né? Na hora que eu for fazer a ligação com os neurônios, se for a cor vermelha, ele vai ser esse neurônio 1 e ele vai ser ativado. Se não for vermelho, se for azul, vai ser ativado só o neurônio aqui de baixo, né? E esses outros aqui vão ficar zero, então eles não vão ter nada, né? Não vão ter peso nenhum, né? Então é por isso que eu codifico dessa forma, porque daí eu escolho qual dos neurônios que eu vou ativar, né? Se for vermelho, eu ativo primeiro, os outros eu não mexo em nada, tá? Então é essa a ideia aí do One Hot Encoding. Mas fazer uma limpeza dos dados, vamos tirar colunas desnecessárias, também já faz parte do tratamento. Ou Isso, não? já faz parte do tratamento, né? E aí a gente vai continuando então.
Para eu pegar os dados como naquele formato que eu mostrei, cadê? Eu fechei. Aqui. Para eu transformar isso nisso, na verdade é bem fácil. Como é muito comum essa operação, o Pandas já tem uma função para fazer isso, chama-se getDummies, tá? Se você ver aqui, eu vou basicamente você chama ela com os dados que você quer transformar e passa quais colunas você quer que sejam transformadas daquela maneira, tá? E aqui, ó, olha ali, ó, sexo, né? Masculino, falso, true, falso, true, né? E aí é que sexo só tem um, né? Então, como só tem masculino e feminino, eu não preciso ter os dois, né? Não preciso ter uma coluna sexo masculino e sexo feminino. Porque se não é sexo masculino, obrigatoriamente é feminino, né? Então por isso que eu coloco esse drop first true, tá? Porque se não é um, obrigatoriamente é o outro, né? Aí aqui nas etnias, aí eu tenho mais, né? Etnia branca, hispânica, negra. A primeira acho que é asiática, então ficou de fora, né? Mas se for tudo falso, significa que é a outra etnia que não tá aqui, que né, acho que é asiática, tá? Olha aí, ele já transformou tudo nesse formato, tá? Se tem nível de atividade baixo, moderado, alto, consumo de álcool moderado, se é fumante ou não. Mas esse true e false, ele vai enxergar como 1 e 0 lá na Sim, depois frente? ele transforma automaticamente em 1 e 0. Se você colocar aqui, ó, type int, por exemplo, né, ele já vai me transformar em 0 e 1, tá? Então é isso que eu vou fazer depois. É a mesma coisa aqui, tá? Isso daqui, na verdade, ele me cria um novo conjunto de dados. Então, na verdade, eu teria que guardar esse conjunto de dados aqui, né? Eu teria que guardar aqui, sei lá, dados 2, tá? Para realmente eu ter ele guardado, né? Olha aí. Beleza. Aí eu vou codificar, né? Lembra que eu quero codificar aqui os valores, né? Para não ficar em escalas diferentes, porque eles estão em escalas totalmente diferentes, né? Circunferência da cintura vai de, sei lá, 71, 113, enquanto que outros vai ser valores pequenos, né? Vai ser, por exemplo, 0,1 aqui. Colesterol também alto, né? Colesterol total mais alto ainda. Os valores, né, os valores, né? E aqui, hemoglobina glicada também são valores super baixos, né? Então, se você tiver essa discrepância de valores absolutos, vai dar problema ali na hora de se treinar. Então, a gente padroniza tudo, né? A gente pode usar ou o Standard Scaler aqui, né? Ou a gente pode usar o min-max scaler que a gente usou na aula passada, tá? Pode ser também. O standard scaler, ele vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, tá? Então, ele vai tentar transformar na distribuição normal, padrão, né? Distribuição normal padrão. Enquanto que o min-max scaler é aquele que eu já tinha mostrado, que ele transforma, pega o valor mais baixo, deixa ele valendo 0, e o valor mais alto vai valer 1, né? E aí os outros valores são valores intermediários, tá? Então, beleza. Aqui eu já fiz tudo, né? Deixa eu colocar como dados 2, porque daí eu não perco o dados 1, né? De verdade. E vai ficar ali para mim. E como é que eu faço para, né? Então aqui, ó, eu guardo get dummies, né? Que eu já tinha tirar aqui que vai ficar repetido.
o getDummies, que vai tratar as colunas categóricas, e para tratar as colunas numéricas eu uso esse scaler aqui, tá? Então eu vou usar essa função fitTransform, que já vai me transformar as colunas numéricas. Só que é interessante, né? Como eu tenho aqui um atributo de saída, por exemplo, eu quero predizer a diabetes. A melhor forma de predizer diabetes, na verdade, tem duas formas, né? Eu posso usar tanto a glicose em jejum quanto a hemoglobina glicada. Na verdade, o pessoal fala que até é melhor usar a hemoglobina glicada do que o fasting blood, a glicose de jejum, né? Ela é mais precisa. Então eu posso separar ela, por exemplo, para usar outro escalador diferente, porque depois eu quero voltar aos valores originais, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou separar o que é entrada, o que é dado de entrada. Na verdade, são todos os dados, menos o que eu quero usar, né? Que vai ser a hemoglobina glicada. Isso aqui, HB1AC. Na verdade, eu vou tirar os dois, né? Porque um vai ajudar a predizer o outro, né? E às vezes eu não quero isso, eu quero só predizer se a pessoa vai ser diabética. Como tanto um como o outro só podem ser usados, eu vou tirar os dois, tá? Então daí eu vou ficar sem a hemoglobina glicada e sem a glicose em jejum. E o dados de saída vai ser o contrário, né? Vai ser isso aqui. Então vai ser o dados HbA1c. Professor, estou acompanhando aqui, escrevendo o código também. Você Uhum. passa no final todo o código, porque ele parou, o que você compartilhou, ele parou lá no depois do dados 2.ret. Não, na colunas categóricas da linha 6. Tá, Aí eu queria estar escrevendo fazendo junto, mas se você for fornecer esse aí salvo no final, beleza. tá, eu forneço sim, não tem Acho que é problema. melhor, porque aí a gente acompanha prestando atenção no evoluir, no real Tá, time. beleza. Então eu separei só os dados de entrada e os dados de saída, que eu quero predizer, então, isso daqui, porque eu acho que se for maior do que 7, é considerado diabético, tá? Então, então a gente vai usar ele como o que a gente vai predizer, tá? Usando as outras informações, idade, circunferência da cintura, índice de massa corpórea, pressão do sangue, colesterol, ver se essas coisas ajudam, conseguem predizer se a pessoa vai ter uma glicemia alta ou não, né? Vai ter diabetes ou não. Tá, então daí aqui, em vez de usar todos os dados, vou pegar só então os dados de entrada. E aqui eu vou fazer dois escaladores diferentes. Um escalador de entrada e um escalador de saída. Tá, então aqui é dados de entrada, beleza. Scaler de entrada. Ah, tá, porque agora não tem aquelas colunas numéricas. Ah, mas na verdade aqui eu quero tudo ainda. No getDummies ainda vai ser tudo. Depois que eu vou... Opa.
depois que eu vou transformar aqui só os dados de, de entrada e de saída, tá? Então, scaler de entrada e eu vou fazer, beleza. E eu vou fazer aqui o scaler de saída. Fit transform. Aí eu pego os dados de saída e faço a escalagem dele. Professor, eu não entendi. Você pode explicar essa parte? O que são os dados de entrada? O que são os dados de O saída? dado de entrada é o que eu vou usar para predizer se vai ter diabetes ou não. O de saída é o que vai me indicar se tem diabetes ou não. Tem diabetes, É, certo. E o Max Scaler ele vai é transformar de 0 a 1, todas as 0 a 1. colunas para 0 a 1, Tá, perfeito. tá? Tá. Ele deu. O que aconteceu aqui? Aí. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Porque no final, na hora que eu for predizer, vai sair números assim. Não vai sair o número de verdade da hemoglobina glicada. E para eu transformar isso de volta para o número real, é só eu usar esse scaler de saída agora. Por isso que eu salvei ele. Porque daí agora eu uso, para transformar ele de volta, eu uso inverse transform. Ó. Aí ele vai me retornar para os dados originais, tá? Então é por isso que eu fiz dois escaladores, um de entrada e um de saída, para na hora que eu predizer o final, eu transformar ele no número real de novo, para ver quanto que ficou o número real de verdade, tá? Então esse escalador ele me permite retornar os valores originais. Então ele vai salvar qual é o mínimo e o máximo para fazer a transformação reversa. Tá, agora eu tenho que fazer, né, o meu modelo de rede neural, tá? Então, na verdade, primeiro a gente vai usar, como a gente vai usar o torch, né? Professor, Oi. esse valor final que veio em array, 0,62, por exemplo, ele é o valor final de saída, que é entre 0 e 1, que é o que vai determinar se a pessoa tem ou não diabetes, certo? Não, na verdade, isso aqui é a hemoglobina glicada, né? Que são esses valores. Deixa eu pegar aqui mostrar os dados de hemoglobina glicada originais, né? É o H1, não, como é que é? HbA1c. Tá, esses são os dados originais. Se for maior que 7, eu acho, deixa eu ver. Hemoglobina É glicada. 6,5. Acima de 6,5 é. 6,5? É. Isso, valores suspeitos de diabetes acima de 6,5. É isso aí. Você já trabalha na área? Sou biomédico. Você é biomédico? Ah, beleza. Então é perfeito. Ah, tá. Então é esse Fit Transform que fez isso, né? O Fit Entendi. Transform, ele transforma para valores de 0 a 1, para não dar aquele problema de escala, né? De você ter colunas com valores muito altos, absolutos, e colunas com valores absolutos muito baixos. Então ele deixa tudo no mesmo padrão, de 0 a 1, tá? E aí com o inverso eu consigo retornar os valores originais, né? Inverse transform, eu pego esse valor escalado aqui, que são esses daqui, e eu consigo retornar os valores originais de hemoglobina glicada. Por quê? Porque o meu modelo vai prever assim, ele vai predizer em valores desse números aqui, tá? Meu modelo vai sair assim. Então eu quero que a partir disso eu consiga retornar aos valores de hemoglobina glicada originais. Originais não, né? Como seria o valor de hemoglobina glicada no final.
Legal. Primeiro, na verdade, eu preciso agora separar os dados de teste e validação, né? Então, vou separar aqui 0. Deixa eu colocar uma semente aleatória fixa para ficar sempre igual, né? Daí eu vou separar, então, x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. Professor, lembra, me relembra, esse número CID, eu lembro até que você falou que era do Mochileiro das Galáxias. Isso, é Qual do que é a referência disso daí para cá? É que o Eu não si lembro. é o gerador de números aleatórios, tá? Se você pedir números aleatórios na computação, ele não são números aleatórios de verdade. Ele é um número que é calculado por um algoritmo que gera números que parecem ser aleatórios, tá? Ele usa várias operações de resto, com números primos, e aí sai um número que parece ser aleatório, mas ele foi calculado. Então ele é determinístico, é um número determinístico calculado, tá? Como é que eles fazem para ir gerando números em sequenciais e parecer que são aleatórios? Normalmente eles usam uma semente baseada no tempo, na data, né, no horário do seu relógio aí do seu computador. Então por isso que toda vez saem uns números diferentes, porque ele está usando como base para o cálculo a hora do seu computador. Normalmente funciona assim, né? E aí, para fins de reprodução, né, quando a gente está trabalhando com ciência de dados, com inteligência artificial, a gente fixa um número que vai ser a semente. Para quê? Para toda vez que eu fazer é, rodar esse mesmo código, sempre dê o mesmo resultado. Tá? Então vai ser reprodutivo. Aí se eu quiser que seja aleatório, mas seja diferente, é só mudar aqui. Você coloca qualquer valorzinho que você mudar aqui, ele já vai mudar totalmente o resultado. Tá? Então a gente, em hipótese nenhuma, poderíamos utilizar o random aí, né? O Né, DDK que a random. ideia é não é você fixar mesmo, né? Se você não quiser Sim, fixar, você eu nem posso. coloca aqui, né? Você tira isso daqui, ó, o random state. Aí ele vai ser aleatório mesmo, mas mais ou menos aleatório mesmo, né? Ele vai ser baseado na hora que você rodou isso daqui, né? Por isso que geradores de senha aleatórios, o pessoal fala que se o hacker saber exatamente a hora que você pediu para gerar, ele consegue gerar a mesma senha que você gerou no gerador aleatório, né? Mas é muito difícil saber exatamente a hora Poderia que foi colocar gerado. então 42 lá, né? No random state 42. Isso, é. E aí eu deixo esse aqui porque eu vou usar ele em outros momentos também. Por isso que eu coloquei numa variável. Né? Então esse random state ele vai ser o 42 puxando da variável aqui. Aí eu separo então em treino e teste, tá? Então 15% vai para teste, e ainda tenho que separar depois para validação, né? Treino e validação. Então eu separo mais 15% do que estava no treino para ser validação. Na verdade aqui é 30, né? Porque já é já foi tirado 15%, agora é mais. Beleza. Vou rodar isso aqui, né? E aí você tem aqui, por exemplo, se eu colocar o shape do treino, então eu tenho 5.950 linhas do treino, né? Se eu colocar o xval, tenho 2.000 linhas para validar, né? Se eu usar o teste, eu tenho 1.500 linhas para o teste, beleza?
Tá, agora sim eu tenho que transformar no tensor lá do torque. Para eu transformar aqui, então x. Tá, eu vou colocar aqui a validação também e o teste também. Tá, então vai tudo transformar em tensor, que é só uma maneira diferente de representação de número que já vai ser carregada na placa de vídeo, caso eu esteja usando a placa de vídeo. Tá? Ah, aqui qual que foi o problema? Que eu não falei para ele transformar em tipo, no tipo, né? Daí tava lá, é que deu aquele problema que tem o true e false. Tá, então eu tenho que modificar aqui para virar tudo numérico. Então eu vou transformar tudo em número com vírgula, em float. O y acho que não precisa, porque o y já é número. Aqui eu preciso, só os x que acho que eu preciso. O dado de entrada já não tá certo. Ah, não. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eita, eu paguei demais. Dados de entrada. Ah, é que o dados de entrada tem que pegar ele, na verdade, depois aqui do dados 2 já. Pra ele já tá transformado em... as categóricas já estarem transformadas certo. Aí. Professor, a linha 40, eu estou com uma dúvida ali sobre o código. Uhum, Que hora você. Primeiro, pode ser até na 41 também. uhum. Pega. Eu acho que é melhor na 40, que eu não entendi desde essa parte. Xtrain, depois o Xtest, Ytrain e Ytest. Uhum. Ele vai receber o resultado individual dos dados de entrada, dados de saída escalonado. E. Ele simplesmente vai dividir uma fração para usar para Por cento, treinar, uma fração para usar para teste. o ponto 15. E agora, a linha de baixo, que aí você mudou somente o value, o y value e o x value, né? Uhum. Que ele está usando para teste. Mas ele está pegando isso do teste. É isso que eu não entendi. O quê? Aí é 20%, o teste é 20%. Eu vou colocar 20%. Na verdade, é para validar, tá? É, na hora que eu fizer o código aqui, daí vai ficar um pouco mais claro por que Tá. precisa da validação e do teste, tá? A validação eu vou usar como métrica para eu treinar, para eu saber quando que eu paro de treinar o meu modelo. Quando que ele vai começar a fazer o overfit, né? Vai sobreajustar no treino. Tá? A validação eu vou usar para saber quando que ele vai começar a sobreajustar. E o teste é simplesmente para eu ver no final quão bom ficou nos dados que ele nunca viu, né? Quão bem ele vai conseguir predizer os dados que ele nunca viu. Tá? Então aqui, pessoal, eu tenho que definir um modelo, tá? E a gente define ele assim. É meio esquisito a, o método que começa, mas basicamente é assim, eu vou agora, né, isso aqui é meio que a gente chama de código boilerplate, que tem que ser
Tem que ser, não é def, é class, desculpa. É um código que precisa ser sempre assim, tá? Para começar aí a criar o modelo. E aqui, sim, eu vou começar a criar as camadas, tá? Então, eu vou chamar aqui camada 1. E aí, eu falo como vai ser essa camada, tá? Essa camada aqui vai entrar... você pode colocar quantos quer que entre, quantos quer que saia, mas nem precisa ter esse nome aqui. É sempre assim. Quantos neurônios vai começar a entrar no meu modelo? Esse neurônio de entrada, basicamente, é quantas colunas eu tenho no treino, né? Então, se você pegar aqui esse X-Train Shape 1, são 22 colunas que eu tenho ali para treinar, para descobrir qual vai ser a hemoglobina glicada. Eu tenho 22 colunas, fora a hemoglobina glicada e a glicose, de jejum. Então, eu consigo a minha entrada, o número de neurônio de entrada, então é esse 22. Então ele calcula aqui já 22, isso aqui. E quanto que eu quero que saia? Aí aqui é a arquitetura que eu quiser, tá? Não tem uma regra correta para dar um valor certo, tá? Então eu vou tentar fazer um não muito grande aqui, tá? Então basicamente eu vou fazer uma coluna, deixa eu tirar o Alt Features aqui, que não precisa. Então, vou fazer a primeira camada, número de colunas, e aí vai sair 16. Vai entrar 16 na segunda e vai sair 16. E a última camada, vou colocar só uma camada escondida, tá? Para a gente testar inicialmente. Vai sair só um, que vai ser o resultado final, tá? Vai ser a predição de quanto que é a hemoglobina glicada. Só que aí eu tenho que definir essa outra função forward, tá? Que aí eu vou usar a entrada, vou passar pela camada 1 e eu vou vou executar a função de ativação, tá? Então aqui você pode escolher uma das funções de ativação. Relu, se você quiser, pode usar sigmoid, tá? Não tem problema. Então pode ser Tem esse. casos específicos que eu tenho que usar uma e outra? A Ou é Relu, preferência? a Relu ela é mais simples. Eles falam que ela é mais rápida, é mais simples e só que às vezes dá problema porque a derivada dela, ela, a derivada dela de zero é sempre zero. Então qual que é o problema? Na hora que você está retropropagando o erro, se você encontrar um zero, você vai multiplicar por zero e o erro vai virar zero. Então você vai parar de aprender a partir do momento que você encontrar qualquer zero, tá? Então esse que eles falam que é o problema do ReLU, é que o gradiente ele vai sumir, ele vai se perder assim que ele encontrar um zero, né, nas camadas anteriores. Como a nossa rede é muito pequena, tá? Esse efeito aí nem tem significância para a gente. Né? Para redes que são muito profundas, aí sim, isso vai realmente ter um impacto. Porque daí, como é muito profundo, é muito provável que em algum momento ele vai achar um número zero e aí ele vai parar de voltar ao erro, vai parar de aprender a partir desse momento, tá? Eles chamam de problema de vanishing gradient. O gradiente vai se perdendo, né? E aí ele não aprende mais. O sigmoide também tem esse problema, tá? Na verdade, o que mais evita ele é o. Aí tem tanto o leak relu quanto o tangente inversa ajuda a resolver esses problemas, tá? Mas basicamente é isso. Daí a última camada, a saída é o que sair, saiu, tá? E aí agora a gente vai criar realmente é, o aprendizagem, tá? A gente vai criar um modelo, aí a gente vai
basear ele numa função de perda para calcular o quão ruim está o meu modelo, tá? Pode usar o MSE Loss, que calcula quão fora ele está em relação à predição. E aí a gente vai criar um otimizador usando os parâmetros. O que é o otimizador? O otimizador ele vai pegar os parâmetros do modelo, que são os pesos e o viés, tá? E ele vai automaticamente fazer aqueles cálculos lá usando a taxa de aprendizagem para ir atualizando os pesos do modelo, tá? Então ele é uma, ele é um objeto que vai ajudar a gente a atualizar o modelo, os pesos do modelo de forma mais simples. Como é que eu faria para fazer isso, tá? Eu teria que pegar então, primeira coisa, né? Deixa eu colocar aqui o seed, a semente, para ele, ó, daí ele vai para ele inicializar, né? Sempre fixo. Como é que eu faria uma, uma predição a partir desse modelo? Basta eu passar aqui o, o tensor de entrada, tá? Se eu passar isso aqui são as predições. Tá totalmente fora, né? Não tem nada a ver, porque se você olhar aqui o tensor de predição mesmo, tá? O tensor de verdade deveria ser isso daqui, né? Saiu uns números totalmente fora. E na verdade saiu tão fora assim, também porque a última camada eu não passei no ReLU, né? Não passei, na verdade, é melhor passar no sigmoide, né? Porque são sempre valores entre 0 e 1 que vai dar aqui. Então aqui o melhor seria eu passar aqui no sigmoide, o último x. Aí vocês vão ver que sempre vai dar valores entre 0 e 1. Deu aqui vezes 10 elevado a menos 8, a menos 9. Então deu valores praticamente zero aqui, né? Deu valores muito pequenos. Esse início, né? Como é que eu faria para atualizar o peso a partir daqui? Tá? Aí eu calcularia a perda, que é a predição, eu vou calcular a perda baseada na predição e no real, né? A saída real, que é o y-train, tá? Essa é a perda, tá? 0,3328. E como é que... ah, agora eu tenho que pegar o otimizador, o optimizer, e eu rodo um step. Isso vai atualizar já o peso para mim. Quer ver? Eu vou rodar de novo agora a predição, é para dar diferente. Cadê? Ué, faltou alguma coisa? Ah, faltou eu fazer o backward do loss para ele calcular as derivadas, né? Aí sim, aí, né? Aí sim ele vai atualizar ali os pesos. Então é assim, eu vou ter que então rodar isso várias vezes. Isso aqui seria, na verdade, cada uma daquelas linhas que eu copiei e colei do Excel. É basicamente eu rodar isso aqui várias vezes, tá? Para eu não precisar ficar criando aqui várias vezes ou rodando de novo, né? Porque dá para eu, se eu quiser ir rodando de novo, só voltar aqui e rodar de novo, né? Dá certo. Ele vai, né, ó, vai tá melhorando, tá? As predições. Ó, perda 0,33, 28, 0,33, 27. Na verdade, ele está aprendendo bem devagar, né? 0,33, 26.
dá para aumentar aqui. Vou deixar 0,1 o learning rate. Eita, acho que foi muito. É, foi demais. Ué. É, agora acho que tá indo. Legal. 0,27, 0,30. Na verdade tá alto, hein? É, certo, é 0,01 mesmo. Professor, esse LR é a taxa de aprendizado, certo? Isso. Então, em tese, se eu aumento o número, ele aprende mais. É, na verdade ele aprende mais rápido, só que o gradiente, né? Ele tem uma teoria que normalmente eu tinha mostrado isso aqui, né? Que é eu tendo só um peso, né? Se eu tivesse só um peso, seria assim, né? Porque daí eu só tenho uma dimensão para mudar e aqui a função de perda, o resultado da função de perda. Se eu tivesse só isso, teria um valor ideal, né? Eu consigo calcular aqui a derivada, que é o quanto que vai alterar o peso baseado no tanto que eu alterar no peso, né? O quanto que vai mudar a perda em relação ao peso. E aí eu consigo falar, se tiver muito inclinado, significa que eu tenho que mudar bastante o peso porque ele está descendo bem, né? Então daí ele faria ele pularia aqui uma quantidade maior, né? Aqui como a derivada vai dar um pouco menor, ele pula um pouco menos. Se eu colocar uma taxa de aprendizado muito alta, o que que vai acontecer? Ele pode pular daqui para cá e aí ele ir piorando, tá? Se eu colocar uma taxa de aprendizado muito alta. Se eu colocar uma taxa de aprendizado mais ou menos, né, ele pode vir para cá, por exemplo, pular para cá, pular para cá, pular para cá. Então eu tenho que achar uma taxa ideal de aprendizagem aqui, tá? Que não seja nem tão alta e nem tão baixa, para ele aprender. E isso a gente só sabe testando. É, normalmente a gente faz testando mesmo, tá? Então, com 0,01 ele vai aprendendo devagar, mas vai, né? Ó, tá melhorando ali. Para 26, para 0,8. Às vezes ele começa devagar e depois ele vai mais rápido, ó. 0,30, ó, 0,16, tá vendo? Agora ele tá indo rápido. Porque na verdade o meu. Agora até piorou. Às vezes acontece isso. Porque eu tenho. Na verdade, eu não tenho só um peso, eu tenho vários, né? E aqui, na verdade, seriam só dois pesos. Veja como que poderia ser essa, essa curva de gradientes aí, né? Em 2D, com dois pesos só. Com três seria um negócio mais maluco ainda, né? A gente não tem nem como visualizar isso graficamente. Então existe um conjunto de pesos ideais que eu consigo achar. Só que existe alguns conjuntos que são bons, mas não são os melhores, né? Por exemplo, aqui é um lugar bom, mas talvez aqui fosse melhor. Então, dependendo da taxa de aprendizado, ele consegue atravessar essa rampa aqui e cair no lugar mais ideal, tá? Então é por isso que às vezes ele piora e melhora bastante, né? Então acaba acontecendo isso de ele ficar melhorando e piorando. Então, para eu não ficar executando assim, né? Besta eu ficar fazendo isso, a gente usa o for, né? Que vai fazer isso automaticamente, tá? Então, e a gente chama cada vez que a gente aprende, a gente chama isso de uma época, tá? Então eu vou colocar ele para aprender 100 vezes, por exemplo, e aí eu faço só isso daqui, ó. E aí ele já vai fazer tudo para mim, tá? Deixa eu tirar aqui, porque... E esse zero grade aqui é porque ele está calculando as derivadas, né? Se eu não zerar elas, elas vão se acumulando e aí vai acabar ficando errado a derivada. Então toda vez que eu vou fazer o backward, eu tenho que zerar ela de novo, né? Para zerar a, a derivada que foi calculada.
E aqui eu posso imprimir, ó. Eu posso imprimir quanto que tá a perda, por exemplo, né? Ó, ué, não tá mudando nada. Ah, é porque eu não reiniciei aqui, dele já tava no... Aí, ó. Beleza? Então aí você tá... Como eu tô só no treino, ele sempre vai melhorar. A tendência é ele sempre melhorar. Por isso que eu coloco a validação. Porque agora eu vou calcular a perda da validação e não do treino, porque o treino eu estou mostrando para ele, então obviamente ele tem que melhorar sempre que eu mostrar mais vezes o treino é para ele entender melhor aquilo lá. Então por isso que eu vou calcular aqui a perda em cima da, da validação. Então eu vou mostrar os dois, a perda no treino e a perda na validação. Tá? Vamos ver se. Ah, tem que reiniciar, senão ele parte do ponto que já estava antes. Então, a de validação sempre costuma ser um pouco pior. Na verdade, está até melhor. Mas à medida que ele vai aprendendo muito em cima do treino, o treino ó, vai ficando melhor e a validação nem tanto, né? Vai chegar uma hora que. É para chegar uma hora que na validação ele vai ficar melhor do que no, no treino vai ficar melhor do que na validação, tá? É porque Professor, 100 é pouco até. Oi? a perda da validação do aprendizado em forma de gráfico é mais interessante para a gente Sim, compreender melhor? isso aqui a gente costuma, exatamente, a gente costuma fazer esse gráfico também, ó. Learning. A gente costuma também fazer esse gráfico aqui, né, do quanto que tá a perda no treino e na validação ao longo das épocas, né? Isso aqui é mostrando exatamente, é isso que você está falando? Tem até no Matplotlib tem um gráfico, né? Sim, tem A gente vários gráficos que a gente pode uma fazer variável. para fazer esse gráfico aí. Só que aí a gente tem que guardar esses dados, né? Eu tô só imprimindo aqui, eles perdem, né? Eu teria que colocar aqui train loss, por exemplo, né? E um val loss aqui para eu guardar esses dados, para eu não perder. Daí eu colocaria aqui, ó. Ah, deixa eu reiniciar, senão ele parte de onde estava. Né? Agora ele tá guardado aqui, ó. Aí sim eu conseguiria fazer com o Seaborn. Eu gosto de usar o Seaborn. Ó. Opa. SNS. Ele tá bem próximo, na verdade, tá? Talvez, como tem muito dado, deve estar bem parecido os dados de treinamento e os dados de validação. Por isso que acaba ficando bem próximo, na verdade, um do outro. Tá? E se a gente quiser ver como que ficou no final, é só pegar o modelo e jogar no teste, né? Que o teste a gente nunca mostrou para ele. Então é para ele não saber a princípio como é que vai ficar no teste, né? Teste tensor. Predição final, por exemplo. Só que lembra que essa predição tá normalizada de 0 a 1. Então se eu quiser usar a predição da hemoglobina glicada mesmo, eu vou ter que usar o escalador lá de saída e fazer a transformação inversa para ver qual que é a predição final inversa. Ah, que ele sai como tensor aqui, eu tenho que transformar para num. Tá, então essas são as predições de hemoglobina glicada. Vamos pegar aqui qual que é o valor real, né, de teste. Aqui era usando o x teste, e o y teste é a predição real. Tá? Então ele, ó, deu 11, era para ser 14, né?
deu 10, era para ser 13. Ó, tá bem errado, na verdade, né? Eu tenho que treinar mais, teria que melhorar aí esse modelo aí para ficar um pouquinho melhor. Mas que até que, ó, era 9, deu 8, era 8, deu 10. É, tá meio bagunçado aí. Então teria que dar uma melhorada nele. Mas é isso aí. É assim que a gente faria aí para predizer uma regressão, tá? Às vezes tem gente que nem faz essa normalização da saída, como a gente fez aqui. Às vezes você pode deixar a saída original, e aí o que que você faz? Na saída final aqui, eu não apliquei a sigmoide, que transforma de 0 para 1. Se eu não aplicar, ele vai dar valores de menos infinito a mais infinito, tá? E aí ele conseguiria prever qualquer tipo de valor aqui no final, tá? Se eu não passar, não envolver ela com a função de ativação aqui, tá? Pois eu posso até fazer e passar para vocês. Agora já deu a hora, né, da aula. Eu posso fazer e passar para vocês. E aí, como tarefa, eu vou passar isso aqui para vocês, tá? E vocês podem tentar melhorar isso aqui, tá? Coloca para ele treinar mais vezes, muda o learning rate para ver o que acontece, tá? E aí vocês mandam o que vocês conseguirem de resultado aí para mim. Beleza?